Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Open Insights. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e CEO do Grupo Inova. O Open Insights é um espaço para conversas profundas sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Comunicação, sociedade, mercado, comportamento, política e, claro, os caminhos do futuro. Aqui reunimos profissionais que ajudam a interpretar a realidade, conectar os fatos e, com certeza, promover reflexão. O Brasil vive um momento em que a sociedade exige mais transparência, eficiência e resultados reais na gestão pública. Em um cenário marcado por desafios como burocracia excessiva, desperdício de recursos e desconfiança nas instituições, cresce a busca por novas formas de fazer política. Temas como combate à corrupção, uso de tecnologia na administração pública, responsabilidade fiscal e, claro, eficiência do Estado passam a ocupar o centro do debate nacional. Para conversar sobre esses temas, o nosso convidado de hoje é um vereador de Porto Alegre mais votado da história do Partido Novo no Rio Grande do Sul. Autor do pacote anticorrupção, uma das principais iniciativas de integridade pública do país, ganhou destaque internacional ao apresentar a primeira lei do mundo redigida com o apoio da inteligência artificial, o que o levou à capa do jornal The Wall Street, em Nova York. Hoje é reconhecido como um dos políticos mais ativos na defesa da transparência, da responsabilidade no uso do dinheiro público e da modernização do Estado. Eu recebo Ramiro Rosário, seja muito bem-vindo. Totti, um prazer estar aqui contigo, com todos que nos acompanham. Apresentei bem aí teu currículo, resumo do teu currículo? Eu sempre rio um pouco, eu fico pensando quem é que mandou essa mini biografia. Mas é uma ótima mini biografia. Sim, não, é claro, a gente se orgulha de cada passo dado. Com certeza. Bom, eu já vou começar quebrando o muro. Tá bem? Tá? Na tua visão, Ramiro, qual é hoje o maior desafio da política brasileira? Eu vou te dar 3 opções: corrupção, ineficiência ou modelo de gestão. Nenhuma delas. Na verdade, é colocar o judiciário de novo na sua caixinha. Nós temos e deveríamos ter uma separação entre os 3 poderes, entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Isso desde a tese de Montesquieu, e todas as grandes democracias ocidentais se estruturaram sobre esse modelo, e nós temos uma total inversão da ordem e uma invasão de competência pelo poder judiciário sobre os demais poderes. E isso se traduz desde Brasília, onde nós temos o Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição dia após dia e fazendo uma série de instrumentos e quase experimentos sociais, muito especialmente desde 2019, com o cerceamento de liberdades, a censura a parlamentares, jornalistas, ao cidadão comum, e uma verdadeira perseguição a todos aqueles que ousam levantar a sua voz contra esse sistema. Nós temos uma casta pública intocável, uma casta de toga, que acaba achando e puxando para si competências e poderes que não são seus pela Constituição, inclusive a Constituição que eles juraram defender. E isso acontece no Supremo Tribunal Federal. A gente vê todos os casos recentes de escândalos, como o mais recente, o que está mais em voga, que é o do Banco Master, mas também passamos por outras situações, como a perseguição à imprensa, jornalistas, a retirada, desde a época da Lava Jato, quando a revista Cruzoé mencionou e fez aquela capa do amigo do meu pai, que seria o Dias Toffoli e Lula, né, nas suas relações promíscuas com a família Odebrecht, ali, da empresa Odebrecht, naquele propinoduto que nós tínhamos na Lava Jato. E ali já começou um cerceamento à imprensa, à liberdade de expressão, tentativa também de regulamentar as redes sociais, que nada mais é do que censura, e não existe democracia, não tem como a gente falar de combate à corrupção, de inovação do Estado, de reorganização da máquina pública, se nós não tivermos uma democracia plena, e o Brasil não vive hoje uma democracia plena. E isso se traduz também nas comarcas do interiorzão aí do Brasil, juízes que se consideram acima da vontade da população que elegeu legitimamente vereadores, prefeitos, deputados, governadores, desde intervenções mais esdrúxulas, como impedir, por exemplo, que determinada obra aconteça porque existe lá
uma espécie de perereca que tem que ser preservada, mas acaba impedindo a construção de um prédio, um equipamento público que vai servir a população como um hospital, ou a duplicação de uma estrada que vai reduzir o número de mortes de seres humanos. Isso é uma questão, infelizmente, muito corrente dentro do sistema judiciário no Brasil. Há também inúmeros casos, e aqui em Porto Alegre já aconteceram diversas vezes, de projetos, por exemplo, de lei ou processos de votação que estão acontecendo na Câmara de Vereadores, e de repente entra lá alguém com uma liminar dizendo: consegui a liminar, estou paralisando essa votação. Então a cidade, a sociedade se organiza para escolher 35 representantes das mais variadas matizes ideológicas, da esquerda, à direita, passando pelo centro, e um juiz, dentro do seu gabinete, com uma caneta, acaba dizendo que esses representantes eleitos da população não podem votar determinado tema. Isso é uma completa inversão de valores. Juízes, magistrados, eles têm a responsabilidade de salvaguardar a lei, de fazer a lei ser cumprida, buscar a justiça no cumprimento da lei, mas ele não escreve a lei. Ele não pode interpretar também a lei ao seu bel prazer e de acordo com a cara do cliente. Quem faz isso é o Poder Legislativo. O Legislativo tem a responsabilidade de propor projetos de lei em nome da população. Infelizmente, essa divisão que acontece, que deveria acontecer dentro do nosso Brasil, ela já foi sucumbida aí há muito tempo, capitaneada, infelizmente, eu digo, pelo Poder Judiciário. Perfeito. É o caminho que tu aponta como o problema. É que não tem outra... Vamos lá, né? A gente pode falar de... Tenho pauta para falar de inovação, tenho pauta para falar de reformas na máquina pública, tenho pauta para falar sobre projetos legais que estão acontecendo e tudo mais, mas nada disso importa se nós temos uma inversão da ordem, de fato, do Brasil na sua estrutura e nas suas instituições. Né? A casta do judiciário, ao longo de muito tempo, não viu a crise. Né? A crise nunca chega no judiciário. Enquanto o executivo lá, seja o governador, o prefeito, ou até mesmo o presidente, está buscando recursos para poder bancar o básico, muitas vezes, para a população, quantos são os casos de prefeitos que estão buscando, de todas as formas, manter um posto de saúde funcionando, e muitas vezes o recurso não chega lá, porque se perde nessa inversão que nós temos também tributária no país, onde a maior parte dos nossos recursos, nossos tributos ficam em Brasília e não ficam nos municípios, que é onde a vida acontece, é onde os problemas deveriam ser solucionados mais próximos da sua origem. E o executivo passa por muitas crises, né, e muito especialmente nessa questão financeira. O legislativo passa por inúmeras crises, nem é tanto financeiro, é mais moral mesmo, porque dentro das câmaras, das assembleias, nós temos, infelizmente, muitos casos de corrupção, de uso de cargo para o seu bem, para o seu próprio bem e para cuidar do próprio umbigo. Já o judiciário, ao longo de todas essas décadas, desde a redemocratização, meio que se encastelou e não via a crise chegar, enquanto não se conseguia fazer um posto de saúde funcionar, construíam palácios de mármore, que hoje estão tudo vazio desde a pandemia, porque a maioria continua em home office, e nós temos hoje, finalmente, um judiciário exposto. O judiciário começa a aparecer nas manchetes justamente devido aos seus próprios erros e também a essa invasão de competência sobre os outros poderes. Né? Tudo isso que a gente está vivenciando agora com o Supremo Tribunal Federal é uma encruzilhada que o Brasil está passando e que vai definir o nosso futuro. Né? Nós temos, afinal de contas, instituições que servem à Constituição ou instituições que servem a si próprias. E se nós tivermos instituições que servem a si próprias, nós não temos mais instituições. E aí, realmente, é um caos, e não é mais democracia. E pegando esse gancho aí de servir a si próprio, a corrupção é totalmente aliada com isso, né? É endêmica, né, no Brasil. É endêmica em muitos países do mundo, né, mas aqui especialmente. O pacote anticorrupção de Porto Alegre ganhou um destaque nacional. Quais os resultados concretos assim que tu já observou? Inúmeros resultados. A gente teve aqui em Porto Alegre diversas empresas que não puderam mais contratar com serviço público, porque não estavam adequadas, por exemplo, em seus programas de integridade e compliance. Outras empresas e prestadoras de serviços da cidade tiveram que se adaptar internamente para dentro dos seus muros para poder continuar prestando serviços.
Então, por exemplo, grandes redes e grandes instituições, até mesmo filantrópicas, como a Santa Casa, precisaram elaborar um novo sistema de compliance que não havia para poder continuar tendo contratos com a prefeitura. Isso aumenta o nível da régua, não acaba com a corrupção, mas aumenta o nível da régua e o rigor e a fiscalização sobre esses serviços e sobre as pessoas que atuam lá na ponta. Nós tivemos também diversas empresas que já foram multadas por irregularidades, e o processo, a lei, né, o pacote contra a corrupção, também trouxe uma série de outras medidas administrativas que facilitaram muito os processos internos da prefeitura de fiscalização, que inclusive embasaram aquelas denúncias que aconteceram de corrupção no Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI. Quando houve ali uma denúncia de cobrança de propina por um ex-diretor do órgão, toda a investigação ela foi muito mais rápida, muito mais célere dentro da prefeitura, com muito mais transparência também, graças à nossa lei. A nossa lei foi muito utilizada nesse processo. Então ela trouxe resultados práticos e alguns outros eu ainda espero ver, que ela não foi integralmente aplicada ainda pela prefeitura, como, por exemplo, fazer com que a gente tenha mais planejamento no momento de executar uma obra, que a realidade no Brasil é que se planeja um ano e executa a obra em 10. Né? Se a gente for ver em outros países do mundo, aí tu concentra muito mais tempo e esforço no planejamento, no preparo da execução da obra, para poder executar ela no menor tempo, né? Mais otimizado, com recursos aprimorados, com engenharia melhor. E, infelizmente, no Brasil, a lógica é inversa. E a lei ela prevê isso também, que nos editais se tenha um maior planejamento para poder fazer a contratação desses serviços e obras. E nesse contexto, assim, que mecanismos tu acha que ainda precisam ser implementados para reduzir os desperdícios, que a gente estava falando aí dos recursos, e as fraudes da administração pública? Isso nós temos a tecnologia a nosso favor, para um futuro próximo, espero eu. Né? Na biografia ali que tu leu, fala sobre a primeira lei do mundo que foi redigida pela IA. Na verdade, eu fiz uma grande provocação com aquele processo ali, porque a inteligência artificial, o ChatGPT, ainda estava muito no início, nós tínhamos ali, era 2023, o pessoal estava usando mais, era para correção de gramática, correção de texto. Eu digo, olha, aqui tem um potencial gigantesco para elaboração de conteúdo também, para elaboração de projetos de lei, de relatórios, de fluxos internos, e disse, vou fazer um projeto de lei para ver como é que ela vai responder. E foi muito interessante, porque ela fez um projeto de lei que era no seu objeto muito simples, muito singelo, mas revolucionário na forma, porque estava sendo feita pela IA, e ela propôs coisas que, inclusive, eu não havia pedido e que eu achei muito bom. Essas coisas que ela propôs poderiam surgir numa reunião, por exemplo, com a minha equipe, alguém levanta a ideia e tudo mais, mas ela fez isso em questão de meio segundo, né? E eu digo, olha, temos aqui um case interessante e eu quero levar adiante e não vou contar para ninguém que foi a inteligência artificial que fez o projeto de lei, vou deixar ser aprovado, vou deixar ela ser sancionada e aí eu vou contar. E aí eu fiz isso. E aí a imprensa adorou, né? Porque envolveu... E aí veio toda a repercussão. Toda a repercussão, porque envolveu diversos dilemas éticos, filosóficos. A máquina vai comandar os homens. Podemos substituir os políticos pela inteligência artificial. Podemos ter uma regra, uma lei redigida pela inteligência artificial que será cumprida por seres humanos. Então foi uma comoção naquele momento. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a IA ela vai ser revolucionária no serviço público, né? Assim como será em todas as áreas também. Tu imagina, Totti, que nós temos aí uma máquina pública completamente inchada e ineficiente, e isso nos mais de 5.000 municípios do Brasil, em todos os estados e também no governo federal. A IA ela vai trazer uma capacidade de nós termos cruzamento de dados para poder, inclusive, facilitar o combate à corrupção de forma muito eficiente. E mais do que isso, reduzindo custos. Né? Assim como nós teremos em outras áreas, não a substituição completa das pessoas pela inteligência artificial, mas sim, obviamente, a não necessidade de criação de novos cargos ou da perpetuação de alguns cargos dentro da máquina pública.
Digo como exemplo aqui a própria revisão de texto que nós temos até hoje na Câmara de Vereadores. Nós temos um setor lá lotado de servidores que fazem a revisão de textos que entram dentro da Câmara, seja para o projeto de lei, resolução e por aí vai. Né? Com todo o respeito àquelas pessoas, essa é uma função que não precisa mais existir com o ser humano. Ela pode e será, inevitavelmente, porque essa caixa de Pandora já foi aberta, será feita pela IA em um período aí que eu imagino que vai ser muito curto daqui para frente. E tem, só fazendo um parênteses aí no teu argumento, e tem uma outra questão que a IA, eu imagino que vai ajudar muito, que antes cada setor, departamento era separado, tinha o seu arquivo. Isso. Agora que tudo está ficando no digital, tudo está sendo digitalizado, todos se conversam. E a IA vai poder fazer cruzamento de informações. Mas é aí que tá. E para o combate à corrupção, Totti, isso é maravilhoso. Tem algumas ONGs que já faziam esse trabalho até de forma manual. Aqui em Porto Alegre nós tínhamos o Observatório Social, se eu não me engano, fazia um trabalho muito bacana, relevante, de pegar e fazer pesquisa, por exemplo, quanto é que custa esse copo aqui na prefeitura de Macapá, quanto é que custa esse copo aqui na prefeitura do Recife, quanto é que custa esse copo aqui na prefeitura de Porto Alegre. Bom, se esse copo aqui custa R$2 aqui em Porto Alegre, R$2 no Recife, mas R$10 no Macapá, tem algum problema, né? Tu imagina tu ter toda a informação do Brasil inteiro, de registro de preço, de processos licitatórios, né, e fazer esse cruzamento de dados em questão de milésimos de segundo, podendo aferir mesmo se de fato está tendo sobrepreço ou não. Né? Isso é uma coisa que é incrível e que vai ser muito utilizada, espero que seja muito utilizada, para se combater a corrupção, o desperdício e a própria ineficiência da máquina pública. Claro que sempre teremos governantes que vão querer possibilitar que isso aconteça ou não. Eu tenho um amigo, por exemplo, que inclusive trabalhou muito tempo, muitos anos aqui no Tecnopuc, onde nós estamos aqui próximo, que inclusive disse que desenvolveu um aplicativo para facilitar o trabalho dos delegados nas mais variadas delegacias do Brasil, para que ele pudesse ter ali o delegado uma base de dados gigantesca, analisada de uma forma muito rápida, tanto para reduzir o tempo de uma investigação, como também para, daqui a pouco, alguém da comarca dele, que ele atende, foi preso lá em outro estado, lá em Santa Catarina, e já aparecer para ele ali imediatamente. Então, tu facilita o trabalho das delegacias. Aí o que aconteceu agora? O governo federal impediu que tivesse qualquer tipo de API, né, tivesse qualquer tipo de software agregado à gestão geral deles, porque eles diziam que poderia ter vazamentos e tudo mais, mas na verdade tu acaba impedindo que nós tenhamos o uso da tecnologia para aumentar a eficiência do setor público, nesse caso, muito especialmente da segurança pública. Então, decisões políticas ainda podem acabar atravancando esse processo. Mas eu imagino que no andar da carruagem, aí, com a IA cada vez mais utilizada pelas pessoas no dia a dia, nas empresas, nos profissionais liberais, enfim, em todas as áreas, né, essa pressão sobre o serviço público vai acontecer também, e os bons governantes vão ver que ela precisa ser usada para poder diminuir os custos e focar naquilo que mais precisa. Para te ver como esse assunto gera tanta polêmica, como é que foi para ti quando tu viu a questão da tua lei criada por IA na capa do jornal americano? O The Wall Street Journal, mas saiu, olha, saiu no mundo inteiro mesmo, né? Foi o mundo inteiro. Eu tenho lá colecionado lá as matérias que saíram, né? Índia, China, Paquistão, diversos países africanos, América Latina aqui, muito, Brasil nem se fala, Europa, né, o Washington Post, enfim, e o Wall Street Journal chegou a mandar a correspondente deles de São Paulo aqui para Porto Alegre para fazer uma entrevista, inclusive, daí saiu na capa, né? Foi muito interessante aquele momento ali, porque as pessoas estavam muito curiosas ainda, era o início da IA, nós estamos falando de final de 2023, e aí envolveu esses dilemas, né, e tudo que tem, né, a capa, aliás, do Wall Street Journal falava, a matéria dizia, a cidade que está substituindo os políticos por robôs, né, eu disse, não é isso exatamente, mas pode ser também, né, mas ninguém vai ser substituído, além da verdade, né, pela inteligência artificial, mas sim por quem sabe usar ela, né, essa já é uma frase que é um clichê, mas é clichê porque é verdadeiro, né, eu acredito que as pessoas que tiveram condições de usar IA e aprender IA
obviamente se posicionam, seja no campo político, na imprensa, no mercado de trabalho de forma geral, numa posição muito melhor. Aproveitando que a gente está falando de IA, e aí a IA, neste caso aqui, aplicado no que estamos dizendo, é para ter mais transparência, celeridade, Uhum. enfim. Indo para o tema transparência. A transparência pública, no teu entendimento, ela está longe ainda do que deve ser ou já está no meio do caminho? Acho que de forma geral a gente tem avanços muito significativos, né, no Brasil todo, a bem da verdade, né, tem muitos avanços, os portais da transparência, já é uma rotina inclusive, a imprensa usa muito, né, os portais de transparência para fazer investigações, para poder fazer esse cruzamento de dados inclusive que eu mencionei antes, né, do quanto custa determinado produto aqui, quanto custa lá. Os portais de transparência eles servem muito para isso e têm dado mais possibilidade de fiscalização pela população e pela imprensa de forma geral sobre os governantes. Claro que ainda existe muitas caixas pretas, né? Não tem como dizer que é um país 100% transparente, obviamente não é, ainda mais quando a gente tem um presidente da República que impõe aí um monte de sigilo sobre questões muito básicas, até prosaicas, até em cartão de crédito da primeira-dama, né? Dizendo que não ia colocar nenhum sigilo em cima de nada, e fez justamente o contrário, né? Ampliou, inclusive, o sigilo sobre diversos documentos e até mesmo de investigações também que são pertinentes e que são relevantes que a população possa acompanhar, inclusive aquelas que dizem respeito também ao próprio filho do presidente. E partindo para o, eu vou dizer assim, o termômetro do público. Por que que a população ainda tem a sensação de que o dinheiro público não é bem utilizado? Tu acha que isso é uma sensação ou é totalmente um fato? É fato, completamente. Vamos lá, tudo que a gente consome tem uma carga de imposto gigantesca, agora com a deforma tributária, a carga de impostos sobe ainda mais no Brasil, a gente fica em segundo lugar, eu acho, no mundo, vai ficar apenas atrás da Hungria, se eu não me engano. E, e como a gente paga muito imposto e a gente não enxerga esse imposto, e isso também aí casa muito com o tema da transparência, né? Seria muito interessante a gente poder saber quanto que está pagando de imposto em tudo, né? Mas a questão da tributação ela é tão complexa e feita realmente para que ninguém entenda, né? Que faz com que as pessoas acabem pagando, não sabem que estão pagando, e a maior parte desse recurso vai para Brasília, né? Então, a ineficiência, quando a gente fala assim, poxa vida, não tem dinheiro para fazer as questões mais básicas, ou então, poxa, a gente paga tanto imposto e não tem médico no posto de saúde, né? Mas a gente precisa compreender que a maior parte dos impostos que a gente paga em absolutamente tudo que a gente consome, compra, enfim, ele vai para Brasília, né? Nós estamos falando aqui de 60%, 70% dos nossos impostos vão diretamente para Brasília. Aí uma menor parte desses vem para os estados e quase nada para os municípios, sendo que é o município que tem, desde a Constituição de 88, as maiores responsabilidades sociais com a população. Ficou na carga do município a educação infantil, ficou na carga do município o transporte público, ficou na carga do município a saúde básica, ficou na carga do município a zeladoria, enfim, diversos serviços, que é aquilo que a gente enxerga, né? Então, poxa, como é que essa cidade aqui arrecada tanto, mas não tem dinheiro para pagar as contas, fecha no vermelho, enfim. Ou tá com a Sim, rua cheia de buraco, ou está com a rua cheia de esgoto? buraco, esgoto correndo, assim. Sim, porque o dinheiro está em Brasília, né? E nesse vai e volta, a gente sabe que não volta. Aliás, a federação que nós temos é uma federação completamente fajuta, né? E eu defendo muito uma maior autonomia dos estados, e muito especialmente do estado do Rio Grande do Sul. Acredito que nós deveríamos, inclusive, aproveitar esse período agora que foi terrível, catastrófico para nós, das enchentes, para que a gente pudesse também voltar a discutir, né, não acordos com a União, se paga dívida ou não paga dívida, não, é de se ter um fundo mesmo, de que parte dos impostos que deveriam ir para Brasília fiquem no estado do Rio Grande do Sul. E nos outros estados também. Porque, vamos lá, Totti, eu não quero ficar pagando imposto aqui para financiar benefício social no Nordeste, né? Eu quero pagar imposto aqui para que a rua que nós andamos esteja adequada, que o transporte público da cidade que eu vivo esteja adequado, que as pessoas não fiquem tanto tempo esperando, que as pessoas que não têm plano de saúde na minha cidade
possam ser atendidos. Se qualquer um de nós aqui for atropelado e for para um HPS, que o HPS, que a SUS tenha um bom atendimento, que a minha filha possa crescer numa cidade com desenvolvimento, com educação, com qualidade de vida. Eu não quero ficar pagando imposto aqui para financiar benefício social no Nordeste ou no Norte, né? Aliás, eu acho que esse ciclo que nós temos de assistencialismo e de uma suposta divisão de recursos com outros estados, além de tirar dinheiro da gente, tem perpetuado, a bem da verdade, a pobreza nesses outros estados, que acabam não evoluindo, fortalecendo apenas algumas castas políticas ali, dos coronéis lá, da quem manda, as famílias que mandam nesses estados, e perpetuando aquele povo na miséria, né? Eu acredito que a Constituição de 88, ela fez muito mal para o Brasil nesse sentido também, dessa divisão, né, das competências entre estados, municípios e o governo federal, e talvez esse seja uma das maiores causas para os problemas que a gente enfrenta no Brasil, e muito especialmente nesse caso da utilização de recursos públicos. E tu acha, então, que os projetos sociais são ferramentas políticas? A maior parte deles, sim, sem sombra de dúvidas, né? Projeto social, as pessoas podem e devem fazer. Eu faço projetos sociais. As pessoas podem se engajar, porque não existe concurso público para amar o próximo, não existe concurso público para gostar de gente, né? Concurso público é para fazer determinadas funções dentro da máquina pública, dentro do Estado, que é necessário, que, enfim, vai existir. E mesmo com o avanço da IA vai continuar existindo. Mas eu defendo muito que o terceiro setor faça isso, né? Por exemplo, as minhas emendas parlamentares que eu tenho aqui, sendo vereador em Porto Alegre, eu destino as minhas emendas de saúde, 100% delas, para instituições que fazem um serviço público, mas não estatal, né? Que prestam ajuda ao próximo, né? Falo aqui, por exemplo, do Instituto do Câncer Infantil, que há 4 anos já eu destino um recurso elevado para que faça um trabalho de pesquisa para melhorar a qualidade do tratamento das crianças. O Instituto da Criança com Diabetes também mando recursos para lá. Por que eu mando para lá e não mando para a prefeitura? Porque eles sabem gastar e eles têm vocação para fazer o que fazem. A prefeitura não sabe gastar e não tem vocação para fazer projeto social, né? A prefeitura, ela deveria era facilitar essas instituições do terceiro setor, da sociedade civil organizada, para que as pessoas que tenham esse dom, essa vocação, assim o façam. E os governos, de forma geral, utilizam daí esses projetos sociais para curral eleitoral mesmo, né? Benefícios, né? Vamos tratar como benefícios sociais para curral eleitoral, para ter um Bolsa Família, por exemplo, que se perpetua ao longo das décadas e que agora comemoraram no ano passado, dizendo, ampliamos os recursos do Bolsa Família como se fosse algo maravilhoso. Não, né? Deveríamos comemorar a redução do Bolsa Família, desde que o Bolsa Família fosse um projeto que tivesse uma porta de entrada e uma porta de saída. Porque tu não pode simplesmente ficar dando dinheiro para as pessoas, né? O Bolsa Família e outros programas assistenciais ou assistencialistas, né, eles deveriam tratar justamente da pessoa que está enfrentando uma dificuldade, ou não teve condições de estudo, enfim, não teve condições de poder construir a sua própria felicidade através do trabalho, mas ela tem que trabalhar ou então fazer alguma contraprestação para a sociedade, como o fato dos seus filhos estarem nas escolas, né? E a realidade que nós temos hoje é um Bolsa Família que as pessoas continuam recebendo esse recurso sem maiores critérios e sem maior fiscalização. E fazendo bicos, né? Não é 1 ou 2 empresários grandes desse estado com quem eu conversei, são inúmeros que dizem o seguinte: Ramiro, eu não consigo gente para trabalhar. Os caras não têm gente para trabalhar. E por que não tem? Porque as pessoas não querem ir trabalhar, porque se elas forem trabalhar, elas perdem o Bolsa Família. E é mais fácil ficar vivendo de Bolsa Família e de pequenos bicos do que pegar no batente aí e ir para a luta trabalhar, né? Então, se inverte a lógica da coisa, né? Mas o Bolsa Família em si, na sua concepção, né? Aqui nós temos 2 livros aqui atrás de ti, que são ícones, né, do liberalismo. Para nós liberais, o Bolsa Família, na concepção de distribuição de renda, ou de buscar a justiça, enfim,
ele é um bom programa porque ele não vincula o gasto a determinados itens, né? Tu dá a oportunidade que a pessoa possa comprar aquilo que ela quiser, né? Havia alguns programas como Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, o Lula até agora está voltando com o gás de novo, né? Que isso tu faz com que tu tenha até uma reserva de mercado, muitas vezes, e uma indução do consumo. Eu sou liberal, eu quero que a pessoa possa escolher onde gastar. Claro, não vai gastar com bet, né? Ou não vai gastar com bebida alcoólica, mas enfim, vai gastar para o seu sustento das mais variadas formas ou para o seu crescimento, inclusive profissional. Mas reforço, o Bolsa Família ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. A pessoa precisa sair do Bolsa Família. O que a gente deve celebrar é a saída dela e não a inclusão de mais pessoas. Perfeito. Bom, o nosso papo aqui com o Ramiro tá ótimo. Eu tenho mais perguntas para ele, quero saber a opinião dele sobre outros assuntos da política brasileira, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Sites e hoje eu estou recebendo aqui Ramiro Rosário. Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, Ramiro. E eu vou direto a um ponto. Qual é o principal erro na forma como o dinheiro público é administrado no Brasil, na tua concepção? O principal erro é a concentração da maior parte dos recursos em Brasília, quase nada nos estados e mínimo nos municípios. Por que isso é um erro? Porque existe um princípio da subsidiariedade. É uma palavra complicada, mas para a maioria das pessoas, mas ela, em síntese, a gente precisa resolver o problema o mais próximo possível da sua origem. Quanto mais perto tiver a solução do problema, maior é a capacidade que a gente vai ter, não apenas de solucionar o problema, como também de fiscalizar o recurso empregado, né? É muito mais fácil fiscalizar se o prefeito está botando a patrola para fazer um determinado serviço na rua, do que eu fiscalizar o que o governo federal está fazendo ou não, né? Porque eu enxergo, e está do lado da minha casa, está do lado do meu trabalho, né? Então, essa conexão entre o gasto e o cidadão, de ficar mais próximo para fiscalizar, para pedir, para cobrar, para dizer se está errado, para dizer se está bom, isso a gente perde essa capacidade porque a maior parte dos recursos estão em Brasília. Então, a resposta para a tua pergunta é essa, a divisão feita de forma errada, né, que concentra tudo na União e quase nada nos municípios, que é onde deveria estar. Aí eu tenho outra pergunta que é quase uma fórmula mágica. Como tornar o Estado mais eficiente sem necessariamente aumentar os impostos? Refundar a República. Antes que ela funde. Resetar a máquina e continuar ali. Né, seria bom se a gente pudesse resetar a máquina, né, mas não tem como. Eu acredito que de fato, fazer reformas importantes, institucionais, dentro da máquina, né? Todo mundo queria uma reforma tributária, por exemplo. Todo mundo queria. Eu queria uma reforma tributária, tu queria uma reforma tributária. Mas, às vezes, quem faz a reforma é mais importante do que a reforma em si, né? Vai contratar um pedreiro pinguço aí para fazer a reforma da tua casa, que o telhado está caindo, daqui a pouco ele derruba a casa inteira tentando arrumar o telhado, né? E a reforma tributária foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Porque a emenda saiu bem pior do que o soneto. Então a gente precisaria, na verdade, ter tido antes da reforma tributária uma reforma administrativa, né? Para revisar realmente, né? Qual é a função do Estado? Que Estado é esse? Eu digo Estado lato sensu, né? Que Estado é esse? Né? Quais são as prerrogativas da União, dos governos estaduais, dos municípios? Né? Qual é que vai ser a divisão desse bolo de dinheiro, de recursos dos impostos, pagadores de impostos? Né? Se essa reforma tivesse sido feita antes, uma reforma tributária seria muito melhor, porque a reforma tributária do jeito que ficou hoje, tu concentra ainda mais recursos em Brasília e tu, inclusive, tira
daqueles que mais precisam, que são os municípios, as cidades, as prefeituras, recursos. O ISS, por exemplo, que é o Imposto sobre Serviços, ele deixa de existir, né? Ele vai ser um imposto federal, né? E a gente sabe que tudo que sobe necessariamente não desce, né? Então, vai ficar mais difícil ainda para administrar as comunidades, os locais, né? As cidades, que é onde as pessoas efetivamente vivem. Então, uma reforma administrativa bem feita seria fundamental no país. Já defendi muito sobre fazer uma nova constituinte, uma nova Constituição, mas aí a gente entra de novo naquele perigo da reforma mal feita, né? De quem vai fazer a reforma. Com essa turma que está aí, né? Com esse Congresso que nós temos, fazer uma nova Constituição ou chamar uma Assembleia Nacional Constituinte com um país tão, né, em efervescência como nós estamos agora, eu acho que o tiro poderia sair pela culatra aí e acabar sendo algo pior para o país, que é algo semelhante que aconteceu no Chile, né? Fizeram lá uma nova Constituição e aí a esquerda estava muito mobilizada e fizeram atrocidades na Constituinte deles, né? No Brasil, no momento que nós estamos, a situação que nós estamos, é melhor não mexer nisso, embora eu ache e defendo, sempre vou defender, que a nossa Constituição é um completo absurdo, né? São 280 e não sei quantos artigos, né? A Constituição deveria ser só um conjunto de diretrizes, princípios e valores que embasasse todo o resto, né? A Constituição americana, se não me engano, tem 7, 8 artigos, não me lembro quantos são, mas são pouquíssimos, né? E aí vem algumas emendas, evidentemente, mas são poucas essas emendas também comparadas às nossas, né? E nós temos aí, a gente bota tudo na Constituição, como se fosse para garantir, né? Direitos, e pouquíssimo se fala de deveres, né? Quais são os nossos deveres como cidadãos, né? Sendo pessoas que vivem essa grande comunidade que se chama Brasil. Mas, enfim, acho melhor não mexer nisso agora, porque a reforma tributária aí já mostra que, às vezes, aquilo que a gente tanto espera pode ficar pior do que já era. E nesse aspecto, qual o impacto da burocracia, por exemplo, já que a gente está falando em reforma administrativa e em leis, né? Qual o impacto da burocracia na vida do empreendedor e do cidadão comum do Brasil, na tua opinião? Vamos lá, para que existe a burocracia, Todd? E, assim, na minha concepção, no fato gerador, ela seria um norte para que as pessoas pudessem cumprir processos para as coisas acontecerem, não cada um fazer do seu jeito. Mas não significa que isso precise de tantos passos assim, ou seja um atraso para que aquilo aconteça. A tua resposta é boa, né? E para também somado a isso, e por isso também se combater a corrupção, se combater o mau uso, né, da máquina, né? A burocracia, os processos, né, servem para isso. E a gente faz, até na nossa rotina, no dia a dia, a gente adota processos para não se perder, né? Quem toma remédio sabe, né? Tu tem que ter um processo lá. Se tu sai da rotina, tu esquece de tomar. Tomar banho, tu vai passar o desodorante depois. Tu não vai passar o desodorante e tomar banho. Exato, né? E isso é um processo para organização, né? Mas a gente vive uma realidade que o nosso Estado, o nosso governo, né, o Brasil, ele se forma numa visão cartorial, né, muito da herança portuguesa, inclusive, né? Nós temos aquela necessidade do carimbo, né? A gente tem o ímpeto de dizer que nada pode para que nada de errado aconteça, né? E deveria ser justamente o contrário. Outros países que adotam outros modelos de direito e de sistema de organização, aí, muito especialmente Estados Unidos, o próprio Reino Unido, né, o direito anglo-saxão, enfim, tu parte do princípio de que a pessoa pode fazer, e ela vai fazer com boa fé, e ela vai acertar. Se ela errar, aí ela tem que ser exemplarmente punida. No Brasil, a gente parte de outro princípio. Não, o cara quer fazer alguma coisa, ele está de má fé, ele vai fazer coisa errada, então ele não pode fazer. Só que o problema é que se ele faz coisa errada de fato, tu acaba engessando tanto ele, que quem faz coisa errada de fato acaba daí não sendo punido também, porque tu tem uma impunidade. É o contrário, né? Eu defendo muito que nós deveríamos ter uma flexibilização maior nas atividades comerciais, empresariais, empreendedores,
e inclusive dentro da máquina pública também, partindo do princípio de que as pessoas vão atuar com boa fé, né? E, bom, se elas fizerem errado, né, acaba daí sendo punido depois. E isso é um exemplo prático, a lei da liberdade econômica, por exemplo, né? Tu parte do princípio de que o empreendedor tem boa fé, então tu dá a ele a capacidade de se autorregulamentar ali, como é que é? Se autolicenciar, né? Ele vai entrar, vai abrir um pequeno estabelecimento que não tem impacto de poluição, por exemplo, e ele vai botar a placa na rua e vai abrir o seu negócio, né? Sem a necessidade de tanta burocracia, de tanto pedido para lá, pedido para cá. Até porque também a burocracia em excesso, por mais que a gente tenha falado antes que a burocracia ela foi criada justamente, entre outros fatores, para evitar a corrupção, a burocracia em excesso ela facilita a corrupção, porque tu cria tanta dificuldade que a facilidade aparece através de propostas de propina, né, de toma lá da cá. Né? Sim, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Inclusive o pacote contra a corrupção, que é da minha autoria, vou dar um exemplo para vocês de uma questão bem prática, para entender o quanto tu consegue diminuir a burocracia e evitar que maus gestores, maus políticos, maus servidores se utilizem dela para poder ganhar propina. No escândalo que teve em Porto Alegre do antigo DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, um dos pontos que acontecia para o conluio entre o agente político e o empresário que prestava serviço para a prefeitura era o seguinte: o agente político, por uma vírgula lá, um erro na prestação de contas da empresa, dizia, não vou pagar a fatura desse mês. Tem que corrigir essa vírgula, esse dado, esse item que tu deixou de esclarecer melhor, ou esse tributo que tu deixou de pagar. E aí o cara não conseguia pagar os seus funcionários. E aí passava mais um mês e não pagava a fatura de novo. E o cara não conseguia pagar. E passa mais um mês e o cara não conseguia pagar. Até que o cara sentava na frente do agente corrupto lá e dizia, cara, pelo amor de Deus, eu preciso receber, eu preciso pagar meus funcionários. Pois é, tal, mas veja bem, se tu me der 10%, então, 20%, eu pago a tua fatura. O que nós fizemos dentro do pacote contra a corrupção? A gente regulamentou a possibilidade de pagar valores incontroversos. Então, se numa fatura apresentada por uma empresa prestadora de serviço da prefeitura tem uma vírgula lá em determinado item que não está de acordo, tu paga todo o restante e só bloqueia aquele. Né? Isso faz com que o cara consiga ter uma sobrevida, consegue pagar seus funcionários, consegue pagar tudo, e tu dificulta a vida do agente corrupto também de tentar oferecer a facilidade no momento de dificuldade. Né? Então, foi uma forma que a gente conseguiu diminuir a burocracia através da lei para facilitar o pagamento das faturas dos prestadores de serviços da cidade, e com isso diminuir o poder também do secretário, do prefeito lá, que poderia fazer esse toma lá da cá. Esse é o tipo de coisa, Totti, que eu acho que assim, ó, é uma das entregas mais importantes que eu já fiz sendo político da cidade, vereador, e que o pessoal não gosta, na verdade, de falar muito sobre isso. Eu vou falar sobre isso na rede social, por exemplo, ninguém dá muita bola, né? Porque tem que ser muito rápido a comunicação. Aqui a gente tem mais tempo de poder falar sobre isso e quem interessa tá acompanhando, né? Mas são coisas que não dão grande mídia, não dão grande estardalhaço, mas que efetivamente traz uma prática real na vida da cidade e que é o nosso dinheiro que está deixando de ser usado indevidamente. Sim, impacta a vida do cidadão, de Total, fato, né? Fazendo um exercício contigo, de imaginação aqui, provavelmente quando tu te tornou um político e à medida que tu foi avançando na tua carreira política, tem aquelas pautas ou assuntos que são os principais ou as coisas que tu mais gosta de trabalhar ou que tu mais procura trazer algum resultado em cima. Se tu fosse elencar assim, ó, 3 pilares, pode ser muito mais do que isso, mas vamos dizer 2, 3 pilares que são os importantes assim, que norteiam o teu trabalho. Claro, o combate contra a corrupção, obviamente, é um dos principais. Um tema que eu defendo muito também é a desestatização, né? Retirar do Estado, do governo, da mão dos agentes políticos, a gestão de serviços, até mesmo de espaços públicos e passar isso para a iniciativa privada.
Né? Por que isso? Porque justamente é tanta burocracia, tanta amarra que tem aqui nos governos, que depende de processo licitatório, tem órgão de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, amarras internas, que as entregas são muito difíceis no setor público. Na iniciativa privada não é tanto, né? Nem é pela questão do dinheiro, é da capacidade de gastar o dinheiro também, né? Então a iniciativa privada, poxa, se é a gestão privada de uma unidade de saúde, se queima uma lâmpada, se queima um ar-condicionado, o gestor privado, ele vai lá numa loja, compra um ar-condicionado novo e põe. Se é público, estatal, vai ter que ter pregão de preço ativo, aí vai fazer uma nova licitação, um novo edital para comprar ar-condicionado, e tu não vai poder comprar um ar-condicionado só, porque o Tribunal de Contas vai dizer, por que tu está comprando um ar-condicionado só, se tu vai comprar uma unidade é mais caro do que tu comprar 100? Tu tem que comprar 100, tem em todos os postos de saúde também. Ah, mas eu não preciso em 100. Não, mas então tu faz uma ata de registro de preço. Tá, daí tu faz a ata de registro de preço, só que daí a primeira colocada, a segunda colocada diz que ela não tem a documentação certa e entra na justiça contra ela. Enquanto isso, o ar-condicionado está queimado lá e as pessoas estão sem ar-condicionado no posto de saúde. Né? A iniciativa privada é muito mais rápida, muito mais célere. Por isso que eu defendo tanto, né, PPPs, concessões, privatizações e por aí vai. Então a desestatização é um ponto importante. E tem uma pauta, que daí é uma pauta muito local, que eu sou apaixonado, que é com relação a saneamento e drenagem, muito especialmente. Né? Como eu fui secretário municipal e cuidei muito dessa área, né? Inclusive foi o que me embasou fazer o pacote contra a corrupção, porque eu vi onde estavam muitos dos gargalos. Né? É uma área que eu me apaixonei, assim, a drenagem urbana, né? A enchente agora foi algo impactante também. A maioria das pessoas começou agora a entender o que é uma casa de bombas, o que é uma galeria, tudo mais. E esse era um tema que eu já me envolvia bastante antes da enchente, me preocupava muito, falava muito sobre isso. Né? A minha equipe até dizia assim, para de falar disso que ninguém quer saber disso. Daí quando veio a enchente, eu disse, viu, tá aí o negócio, né? Então é um tema muito apaixonante realmente, eu acabei estudando muito, me envolvendo muito, né, e tenho conhecimento sobre isso. Olhando para o futuro, né, fazendo um outro exercício, como que tu imagina a política brasileira na próxima década? Deixa eu perguntar para o ChatGPT. Eu não sei. Na próxima década é difícil dizer, porque tudo vai depender do que vai acontecer agora em outubro. Né? Outubro de 2026. Outubro de Porque esse 2026. programa pode reprisar Pode em se outras reprisar. datas, a gente tem que Estamos situar. em 2026, né? Então tudo vai depender do que acontece nas eleições de 2026, porque nós precisamos eleger uma maioria no Senado Federal que seja capaz de eleger o presidente do Senado para dar andamento em processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e de limites ao Poder Judiciário. Como eu falei no início aqui da nossa conversa, né, o maior problema do Brasil hoje é justamente essa disparidade que existe entre o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Né? Nós temos quase que um conluio, muitas vezes, entre os poderes, mas quem está dominando e quem está perseguindo e quem está atacando o Estado Democrático de Direito é o Poder Judiciário sob o comando do Supremo Tribunal Federal. E se a gente não conseguir impor limites nisso, eu não tenho como te falar sobre a próxima década, porque daí eu não sei o que pode acontecer. Não sei o que vai ser do país, não sei o que vai ser do Brasil. Se a gente tiver, de fato, o cumprimento daquilo que o Alexandre de Moraes acabou prometendo. Né? O Alexandre de Moraes, numa entrevista, fizeram uma pergunta para ele parecida com o que tu fez para mim, disseram, como é que vai ser o futuro, né, o século XXI, tal? Ele disse, o século XXI será do Poder Judiciário. Olha que frase terrível que ele falou. O século XXI não tem que ser do Poder Judiciário. O século XXI, aliás, não tem que ser nem do Executivo, nem do Legislativo, e nem dos três poderes. O século XXI tem que ser do brasileiro, né? Tem que ser do povo. Né? E quando ele fala isso, que o século XXI vai ser do Poder Judiciário, mostra que realmente existe, né, um plano, uma estratégia realmente de que os 11 intocáveis e outros ainda de toga e da casta de toga no Brasil inteiro, assim permaneçam, continuem sendo intocáveis e atuando sobre os demais poderes e poderes que foram eleitos, né? Pessoas que foram legitimamente eleitas pela população e que têm mandato, que tem início, meio e fim, né? 4 anos, e que tem recall, né? Pô, não está prestando um bom serviço? A população pode te tirar, pode não te eleger de novo,
se tu for um cargo parlamentar, né? Pode não te reeleger se for um cargo executivo, né? E um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E um desembargador, e um juiz, ele fica até o fim da vida. E aí nós tivemos um caso recente aqui no Brasil, em Santa Catarina, de um ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que foi desembargador de Santa Catarina, foi juiz a vida toda, uma pessoa renomada dentro da magistratura, né, que assediou 2 mulheres, né? E aí agora o Conselho Nacional de Justiça disse que ele não pode mais continuar na magistratura. Qual é que foi a condenação dele? Simplesmente não continuar na magistratura, mas continuar recebendo salário, né? Então, o cara assedia 2 mulheres, é condenado pelos seus próprios pares, e a pena dele é se aposentar, compulsoriamente, recebendo o salário dele no topo para o resto da vida, sem precisar trabalhar. Então é quase que um prêmio que se dá para um magistrado que comete algum ato ilícito, imoral e que não está condizente com a sua função. Então, respondendo, não tem como dizer o Brasil dos próximos 10 anos se a gente não souber o que vai acontecer agora em outubro de 2026. Tem uma última pergunta antes da gente encerrar, porque a gente conversa e o tempo vai, né? Boa. O programa está chegando no final. Vamos projetar aí um futuro onde Ramiro Rosário seja presidente do Brasil. Isso não vai acontecer. Não tenho essa pretensão. Mas não sabemos o dia de amanhã também, né? Não dá para prever tudo. Digamos que aconteça essa situação. Tu acabou de tomar posse, tá lá na cadeira de presidente. Na tua imaginação, assim, tu acha que quais ser as primeiras coisas ou a primeira coisa que tu ia tentar fazer? Uma reflexão difícil, né? Mas certamente seria aquilo que a gente já conversou, seria uma reforma ampla, disruptiva da máquina pública, uma reforma administrativa, a revisão do Pacto Federativo, sem sombra de dúvidas, né, daria muito mais poder aos municípios e aos estados e diminuiria o meu próprio poder, diminuiria o poder de Brasília. Trabalharia muito duramente para isso, não sei se teria sucesso, né, porque depende do Congresso Nacional também, mas eu colocaria meus empenhos nesse quesito, né, de redistribuir o poder no Brasil, ampliando o poder dos estados e diminuindo o poder de Brasília, né? O pessoal até diz assim, Ramiro, tu é separatista, né? Tu quer separar o Rio Grande do Sul? Eu digo, olha, eu quero separar o Rio Grande do Sul, né? Não do Brasil, porque eu não posso, não tem como, né? Até a lei não permite, e eu respeito a Constituição, né? Mas eu quero separar o Rio Grande do Sul de Brasília, isso eu quero, né? Eu quero que tenha uma reforma federativa muito forte, que a gente consiga ter mais autonomia aqui no nosso estado e menos lá no Planalto Central. Certo. Obrigado pela tua participação, pelas tuas respostas, por trazer reflexões e conhecimento, enfim, para quem está nos assistindo. Obrigado, e pelo teu Totti. tempo aqui conosco, né? Obrigado, fico feliz realmente, parabéns também pelo programa, pelo trabalho, fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, estamos à tua disposição também. Aqui é sempre um espaço amplo para todo mundo que quer debater ideias. Bom. Quero agradecer você também, foi um momento muito bom, extremamente enriquecedor para todos nós. Obrigado por compartilhar o tempo, você que está nos acompanhando em casa. Siga nas nossas redes sociais, porque o debate também continua por lá. E não perca os próximos programas Open Insights. Até a próxima!